Bem especial aqui no nosso programa e a gente vai falar sobre a importância da conciliação e mediação para soluções de conflitos. Eu estou recebendo aqui no programa hoje a Paula Lima, ela que é advogada, mediadora judicial e conciliadora, membro do Instituto de Mediação e Meios Adequados de Solução de Conflitos e Mediar e é palestrante também motivacional. Para mim é um prazer estar te recebendo aqui no programa hoje, viu, Paula? Seja sempre muito bem-vinda, tá? Bom, primeiramente nós vamos falar sobre o que é a mediação. Às vezes a gente escuta muito o que é a mediação, como é que funciona, qual é o verdadeiro objetivo. Inclusive, semana passada, a doutora Adriana Carvalho esteve aqui no nosso programa e ela falou a respeito disso também, né? A semana de conscientização trabalhista, né, que foi semana passada, que foi justamente para fazer conciliações. E muitas vezes, algumas pessoas não têm a informação realmente do quanto é importante a mediação, né, Paula? Bom dia. Bom dia. A mediação, ela é um instituto, né, que veio para facilitar o diálogo entre os interessados, para que ambos construam com autonomia e solidariedade a melhor resolução para o conflito, né? Seja ele civil, seja ele familiar, seja ele consumidor, até mesmo trabalhista e empresarial. Quais são as vantagens da mediação, hein? As vantagens é disponibilidade e celeridade no processo, né? Evitar uma possível demanda desgastante no Poder Judiciário, né? Dentre outras coisas. Entendi. As principais características da mediação a gente pode pontuar como, por exemplo? As principais características é autonomia. Autonomia, né? Sim. Autonomia da vontade das partes, né? Vamos dizer também que é um meio que você se utiliza para evitar o desgaste emocional, financeiro, né? Porque você sabe que hoje em dia o judiciário ele tem altos custos, né, nos seus, como eu posso dizer? Seus processos, sim, né? Os custos são altíssimos e muitas vezes não são resolvidos. Aquela história que a gente sempre fala assim, vai para a justiça, vai ser uma vida inteira e nunca vai ser resolvido, né? Então a mediação ela é importante até mesmo para resolver logo, mais rápido possível, para ter uma situação em que você realmente consiga até mesmo se pedir desculpas àquela pessoa. Eu sei que muitas vezes, falando um pouquinho sobre a ação trabalhista, às vezes você coloca uma pessoa, leva na justiça pelo impulso, né? Às vezes você coloca, às vezes você nem queria aquilo, aí vai por impulso, vai pela cabeça de um, pela cabeça de outro e tal, e aí aquela coisa assim impulsiva, porque nós somos seres humanos e a gente tem essa mania de ser impulsivos demais, sim. Às vezes a gente fica raivoso demais, aí a gente quer e vai e faz e depois se arrepende. Verdade. Né? Aí, muitas situações a mediação, ela vai ser muito importante, né? Até porque ela vai resolver isso e vai até te dar uma oportunidade de você virar para a pessoa do lado e dizer, poxa, me perdoa, desculpa, eu fiz por um momento de raiva, aquela coisa toda, mas vamos resolver aqui da melhor forma possível. Até mesmo porque o papel do mediador, ele vai auxiliar os interessados, porque sim. Na mediação não existe nem autor e nem réu, ambos são interessados, ou seja, é um objetivo em comum entre eles. Então, o mediador ele vai só facilitar o diálogo para que eles mesmos sejam o protagonista do próprio acordo. Do próprio acordo. Paula, qual a importância do advogado na mediação e do preparo para as sessões de mediação? Porque também é importante a gente falar com relação a esse assunto, né? Isso. O advogado é de suma importância na mediação, porque o mediador ele é impedido juridicamente de prestar qualquer assessoria jurídica, né? Então, o papel do advogado ele vai ser colaborativo e assessorar juridicamente o seu interessado. Isso nas mais diversas áreas, né? Nas mais diversas áreas. Você já pegou, assim, conflitos amorosos, por exemplo? Já.
Porque também, gente, existe muita coisa do conflito amoroso, a raiva. E eita, minha gente, a vida é uma loucura, né? Já. Inclusive, é bem interessante porque enquanto eu presidia uma sessão de mediação, né, em relação, vamos colocar em direito de família, né? Sim. Era uma separação que no decorrer do processo da sessão de mediação, através de algumas técnicas, né, aplicadas ao caso, eles foram lá com o intuito de fazer o divórcio consensual. Mas no decorrer do processo de mediação, eles perceberam que ali eles não queriam se divorciar de fato. Acontece muito isso. Ambos queriam só uma atenção do outro, um do outro, mutuamente. Você estava acompanhando quando eu estava ali na cozinha, falando para as pessoas, quando eu dancei aqui com o Gaete, quando a gente brinca, quando a gente sorri, quando muitas vezes... Gente, hoje mesmo, muito cedinho, eu coloquei uma foto lá no meu Instagram, eu com meu marido na cama, jogando o travesseiro nele. Aquela foto, para algumas pessoas, elas pode ter alguma conotação, para outras. Mas o que a gente quis passar para as pessoas e o que a gente quer passar nesse ensaio que a gente está fazendo, para os casais, voltado para os casais, porque a gente está no mês dos namorados, dia 12 de junho é o dia dos namorados, é exatamente essa consciência que nós devemos ter um com o outro, tá? Porque assim, um casamento, as pessoas, tem muita gente que diz assim, gente, ser casada é tão difícil. É nada, gente, ser casada é tão fácil. Se você se relaciona com uma pessoa, se você respeita aquela pessoa, se você tem reciprocidade com ela, se torna fácil, porque você consegue entender os momentos de cada um. Um relacionamento sadio, um relacionamento saudável, ele é possível quando você se ama muito mais, quando você se respeita muito mais, quando você pega esses pequenos momentos do dia a dia. Quantos casais, gente, acordam, estão ali na cama, não olham nem para a cara um do outro, saem um para o lado, sai o outro para o outro lado, sabe? Não se toca, não se beija, amor, vem cá, tá, joga um travesseiro para um lado, bora isso, vamos aquilo, olha que o nosso dia seja especial, pega seu filho, vai levar para a escola, beijo, meu amor, tenha um bom dia e tal, chega lá, não mora mais, já é casado, liga para a mãe, mãe, como é que você tá? Tá bem? O neto ligar para a avó, essas coisas, gente, que são muito importantes para a nossa vida. E a gente está falando também com relação à mediação, porque olha um caso aqui que a Paula está levando para a gente. Quantos outros casos são resolvidos? Exatamente por quê? Porque o casal, eles querem a atenção um do outro. E as técnicas que vocês utilizam da mediação, muitas vezes propicia isso a eles, né? Principalmente a questão do diálogo, né? Diálogo. Entre os casais. E entre a relação pessoas, né? Sim. Porque o diálogo ele está sendo tão esquecido por conta do egocentrismo das pessoas e também da correria, né? Que dizem. Isso, para mim, é uma desculpa, porque correria... Eu também acho que é uma desculpa, porque todo mundo sempre correu a vida toda, né? Isso. O tempo é o mesmo o tempo todo. Então, assim, a gente tem que dar tempo ao tempo. Tem o tempo da gente estar trabalhando, tem uma hora para o trabalho, tem a hora para o almoço, tem a hora para o jantar, tem a hora para o café da manhã. Tem tempo para tudo. É preciso que a gente se organize e organize esse tempo, né, Paula? Justamente. E principalmente o diálogo, que eu diria, é a escutativa, né? É você escutar realmente, sem julgar, sem fazer nenhum julgamento. Sim. Né? E isso é importante na mediação, porque com a escutativa você observa, você entende o outro, né? E com isso você vai percebendo o que é o interesse da pessoa, o que é que ela está precisando. Sim. Com relação assim, Paula, a pais e filhos, por exemplo. Pais e filhos, eu diria que é uma relação que precisa de muita atenção. Sim. Né? Uma atenção em especial, porque o filho, ele tem aquela necessidade daquele encaminhamento, né? Daquela orientação, né? E hoje em dia está faltando muito isso. Tá. E o que acontece muito, Paula? Às vezes as pessoas elas se envolvem com outras ainda muito jovens e tem relacionamentos que não deram certo. E eu sou muito a favor de um relacionamento quando ele não dá certo, quando ele não é sadio para ambas as partes.
tem que haver a separação mesmo. É muito melhor cada um seguir o seu lado e ser feliz do que viver juntos, né, por aparência, porque os filhos, eles também acabam sofrendo com esse reflexo do dia a dia, da briga constante em casa, né, do marido que agride a mãe. Então, o filho, ele sofre de certa forma, e o filho também sofre com a separação dos pais, né? E o que acontece na maioria dos casos? Não estou falando de todos, porque claro que existem exceções, a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está falando de casos de exemplos. Existem pais que fazem o papel de mães, existem mães que fazem papel de pai e de mãe. Existem mães que não fazem papéis de mãe, né? E que não estão... Mas assim, o filho, ele sofre. E o filho que não é criado com um pai, por exemplo, e que quando chega à maioridade e que de repente vê o pai que nunca o deu atenção e que vê o pai viajando o tempo todo, usufruindo de uma vida boa ao lado disso, daquilo, às vezes o filho se revolta, não é nem que a mãe tenha a culpa nisso, é porque quando a pessoa vira um adulto, ela começa a enxergar as coisas e ela fica muitas vezes revoltada, aí vem um conflito, o pai, o filho, né? E às vezes, nesse conflito, e às vezes por a pessoa ter tido uma infância, uma vida adulta tão problemática, o filho se revolta mesmo com o pai e acaba gerando toda aquela confusão. E a mediação, ela também pode ajudar muito nisso, né? Com certeza. Como você mesmo disse, isso são situações, né, que são criadas, por exemplo, pelo filho no decorrer. Criadas que eu digo, não diria, ele criou nessa imaginação, não. Ali foi o pai que propiciou ele a ter aquele comportamento, né? Em virtude daquela falta de carinho, daquela atenção, da educação em si. Porque hoje em dia, eu diria que hoje em dia os conceitos estão muito controvertidos, né? Então, por que pular etapas? Por que não cumprir todo aquele caminho corretinho para não desencadear esses conflitos? Sim. Né? Porque os conflitos também não é só negativo, o conflito ele também é positivo. É positivo, sim. Né? Porque de alguma forma, com o conflito, é que vai fazer a pessoa pensar em determinado ponto que ela não tinha pensado anteriormente. Inclusive, você tem um livro, né? Oi? Tem um livro aqui que a gente vai indicar para o pessoal que está em casa, né? E especialmente para quem quer entender mais um pouco sobre esse assunto, até mesmo o pessoal da advocacia, né? Uhum. É a mediação de conflitos para iniciantes. Isso. Né? Praticantes e docentes, esse livro é fantástico, né? Você deu como dica aqui pra gente. Mediação, uma ressignificação de paradigmas na formação de mediadores, que também é importante. Inclusive, o advogado faz o curso de mediação, doutora? Sim, o advogado tem a oportunidade de fazer o curso de mediação. Até mesmo para ser um advogado colaborativo, né? Sim. Entender o que vem a ser a mediação e também se utilizar das técnicas no processo da mediação, ou da mediação e do processo judicial. Maravilha, viu? Olha, a mediação como política pública, ela surgiu com a resolução 125/2010 do CNJ, ela foi prevista no novo Código de Processo Civil, que tornou obrigatório a convocação das partes na esfera judicial para a mediação ou conciliação prévia, embora não obrigue a permanência nesta, né? Porque também não existe a obrigatoriedade. E se enraizou como cultura com a vigência da Lei de Mediação número 13.140/2015, marco legal que em seu artigo 2º trouxe como princípios a imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia, busca do consenso, confidencialidade e boa-fé. Assim, o marco legal, a cultura da mediação ganhou força no Brasil e hoje já é utilizada aí pelas empresas e pessoas físicas como forma de resolver conflitos. E que bom que existem os mediadores, e que bom que existe a mediação, e que bom que isso se tornou uma lei, né? Sim. Porque vai ajudar realmente, e eu tenho certeza que já solucionou
a vida assim, de muitas e muitas e muitas pessoas. E eu digo que muda não só o processo, mas como muda a vida. A vida, com certeza. Amei a entrevista, viu, Paula? Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa Revista Meio Norte, tá?